o bom Pai. Esse é o título da mensagem. Diga, o bom Pai. Amém. Muitos de nós fomos criados por pais bons, por pais que deram o seu melhor e que muitos de nós tivemos o que nós precisamos. Eu nasci num lar que eu posso dizer que foi um lar de ouro, em todos os sentidos. Estava hoje mesmo agradecendo a Deus pela vida do meu pai, né, que eu não tenho ele mais. Eu tive meu pai durante 16 anos da minha vida. E esse pouco tempo que eu tive com meu pai, ele conseguiu colocar algumas impressões no meu coração, impressões na minha vida. E o meu pai me deixou uma herança natural, mas maior ainda foi a herança espiritual que ele deixou para mim. E muitos de nós tivemos esses pais, mas mesmo que os nossos pais, né, tenham sido pais tão fantásticos, em algum momento alguma coisa aconteceu. Em algum momento eles falharam, né? Em algum momento, de repente, alguns outros aqui também perderam seus pais e você ficou sem seus pais, ficou sem seu pai. E a palavra diz que Deus, Ele é pai do órfão. E isso foi o meu consolo durante os dias, né, e os anos que se passaram após a perda do meu pai. Foi o meu consolo. E eu tive um tempo que eu fui para Jocum durante, depois da morte do meu pai, um semestre. A Jocum é um seminário de missionários que prepara jovens. E esse tempo que eu estive lá, o Senhor foi se revelando para mim. O Senhor foi manifestando o cuidado dele comigo. Eu não tinha mais o meu pai presente, mas eu estava ali conhecendo o meu Pai eterno. E é disso que nós queremos falar nessa noite, que os nossos pais, alguns aqui tiveram pais bons, outros tiveram pais que não foram presentes, que abandonaram, deixaram, outros não fizeram aquilo que era preciso ser feito durante o tempo que eles tinham. E as oportunidades passaram e você de repente se vê como alguém que foi prejudicado. Mas o que a palavra de Deus nos traz nessa noite é que ainda que os nossos pais tenham falhado conosco, o nosso Pai eterno, Ele não falha. Ele não falha. E ele de alguma forma, o nosso Pai Celeste, Ele nos recompensa. De alguma forma, Deus, Ele vai recompensar algo que ficou faltando na sua vida. Porque o nosso Pai é bom. Amém? Então, mas por melhor que eles sejam, em algum ponto, podem nos abandonar, nos desapontar e talvez não dar o que nós precisamos. Talvez não foram carinhosos, não falaram que nos amavam. Tem pais que eles trabalham, eles levantam cedo, eles trazem um recurso para casa, mas nunca deram um beijo no seu filho, nunca deram um abraço, nunca olharam nos olhos deles e falou: filho, papai te ama. O filho, eu te amo. Tem pais aqui nessa noite? Diga amém. Tem filhos? Todos, né? Todos são filhos. Mas às vezes existem esse tipo de pai que meu negócio, eu não gosto desse negócio de abraço, eu não negócio de falar. O meu negócio é o seguinte: é colocar comida em casa, a roupa lá, ter a roupa, tudo está organizado. Mas sabe, querido, Deus nos criou dessa forma tão diferente, porque a gente olha para a natureza, quando nasce ali um podrinho, nasce a égua, para um podrinho, gente, por instantes ele está de pé, por instantes ele está ali mamando, por instantes ele está ali acompanhando, ele vai vivendo a sua nova vida e as coisas vão acontecendo muito rápido. Mas nós não. Deus nos criou para
sermos cuidados, para sermos afetuosos. Deus nos criou a nossa infância bem maior do que bem diferente das dos animais, bem diferente da natureza. A nossa infância, ela é necessária. Tantas coisas, tanta presença do Pai, tanta abraços, afeição, palavras de afirmação de quem nós somos, palavras que nos trazem a identidade de quem nós somos. A palavra diz lá em Provérbios, diz: ensine a criança no caminho que deve andar, e mais tarde ele não vai se desviar dele. Sabe, queridos, até essa parte afetuosa, né? Hoje nós vivemos uma geração mais afetuosa com seus filhos, mas a minha geração e a geração dos meus pais não tiveram um afeto, né? Quantos aqui tiveram pais afetuosos? Deixa eu ver, levante sua mão aí. Teve alguns aí? Amém, né? Mas eu não vou nem perguntar quem não teve, né? Porque existem, né, muitos pais que não souberam amar, porque também nunca receberam, né? Mas a nossa geração já é uma geração mais afetuosa e que às vezes é até um pouco desequilibrada. Ela precisa, às vezes, na hora de disciplinar, não disciplina. O menino dá tapa na cara do pai, o menino dá tapa na cara da mãe, e não coloca equilíbrio, não põe limite nesse menino. Você está entendendo? Então, nós precisamos de sermos pais que em tudo nós possamos dar o equilíbrio necessário para os nossos filhos. Amém? Né? Fazendo aqui um parênteses. O problema é que o problema dos nossos pais é que eles não tiveram esses afetos. Eu me lembro que da minha casa, entre os meus 3 irmãos, nós somos 3 lá em casa, eu sou o caçula da família, eu era aquele que conseguia abraçar meu pai, eu era aquele que conseguia, né, olhar nos olhos dele. Os outros ficavam mais amedrontados, né? E por quê? Porque meu pai não... E é interessante, queridos, a gente vai falando, começa a ministrar e as coisas começam a vir. É interessante que quando é bebê, os pais enchem a criança de beijo, é ou não é? E beija, e brinca, e faz cosquinha, e vai fazer programações com ele. Mas às vezes quando começa a crescer e começa a ficar jovem, adolescente, aí já não tem mais. Deixa eu perguntar aqui para o Cairo aqui. Você dá uns beijinhos no Estevão ainda, ô Cairo? Dá? Quando vai crescendo, às vezes vai perdendo esse lado, né, da afetuosidade. Mas é necessário, é importante. Amém? Então, alguns pais que tinham dificuldades, né? Existem pais que os nossos pais tiveram, que tinham problema com álcool, com problemas abusivos e violência. A maioria dos pais nunca planejou bagunçar com a vida dos filhos. Eu sei que aqui existem muitos filhos que tiveram as suas vidas bagunçadas por causa dos seus pais, né? Hoje o Jefferson está ali, né? O Jefferson foi criado com a avó, né, Jefferson? Ele foi conhecer o seu pai agora, há poucos anos. Há poucos dias. E isso, numa das conversas que eu tive com ele, ele falava: pastor, mas fez falta. Então assim, mas o que eu quero que os irmãos entendam é que às vezes os nossos pais não programaram bagunçar com a nossa vida, mas muitos pais desprogramaram, bagunçaram. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa vida, nessa noite. É que o bom Pai Celeste leva em conta em tudo isso que aconteceu com você. Amém? Diga: o bom Pai leva em conta tudo isso que aconteceu comigo. Eu lembro que nessa conversa que eu tive com o Jefferson, ele que foi criado sem o seu pai, ele falou: um dia Deus usou uma profeta para dizer para mim, pastor, que ele era o meu pai e que ele ia realizar os desejos do meu coração.
O bom pai, ele leva em conta tudo que você passou. E ele, de alguma maneira, ele vai recompensar a falta, a falha daqueles que falharam com você. Se você crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Muitos de nós fomos criados por, eu já falei aqui, Deus sabia que não seria justo. Ele já fez um plano para você com isso em mente para te levar a um destino. Você pode ter sido criado no meio do desequilíbrio, do vício, do abuso e da pobreza. Mas isso não tem que parar você. Isso não é da onde você vem. Isso não é quem você é. Você é filho de um Pai todo-poderoso. Amém? Seu pai terreno pode ter ficado a quem? Decepcionando, não ter te dado tudo o que você precisava, mas o seu Pai celeste, o bom Pai, nunca vai te decepcionar. Amém? Talvez o seu pai terreno nunca te deu a sua aprovação. Existem pais que não dão aprovação para os seus filhos, mas o bom Pai está dizendo: eu estou orgulhoso de você, eu te amo, você é meu filho e minha filha. Existem coisas, queridos, que acontecem ou aconteceu na infância, que por falta de o pai ter falado, trazido palavra de aceitação para o seu filho, ele fica com um déficit, ele fica com algo devendo. Existem pessoas que trabalham em 3 empregos para, de alguma maneira, mostrar que ele tem valor, que ele é bom, por causa de algo que ele não ouviu do seu pai. Mas Deus está te dizendo nessa noite: eu tenho orgulho de você, eu amo você. Amém? Existem garotas que estão na vida, querido, que são prostitutas. Existem mulheres que são prostitutas porque não tiveram pais que mostraram para elas o valor que elas tinham. Infelizmente, queridos, infelizmente, de 10, 8 mulheres foram abusadas pelos seus pais, ou fisicamente ou emocionalmente. O abuso, né, às vezes, em vez de colocar o valor, ainda traz desvalor, ainda faz destruir. Mas olha aqui para mim, Deus leva em conta tudo que você passou, e Ele vai recompensar você, Ele vai mudar a sua história. Amém? Então não fique focado no que o seu pai terreno te deu ou não te deu. Não viva amargo porque as pessoas não te porque te colocaram em desvantagem. Eles não estavam ali para você. Então, querido, não fique. O que acontece durante essas coisas que nos acontecem na nossa infância, que nos destrói, que não nos constrói, é a nossa tendência de olhar para as pessoas que estão do nosso lado e ficar com aquela inveja santa, né? Poxa, eu queria ser filho daquele homem lá. Eu queria ser filho, era do meu tio. Eu queria ser filho, era do pastor. Eu queria ser filho, era daquele. Esses déficits que aconteceram na sua vida, querida, essas coisas que não foram manifestadas sobre você, elas acontecem que nós ficamos amargos, nós ficamos tristes e nós perdemos o senso. E porque ficamos focados naquilo que nos destruiu e não foi construído, nós não conseguimos construir. Nós não conseguimos ir até Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Eu quero te dizer que se você erguer os seus olhos e ir para o bom Pai tem para você nessa noite coisas novas, e Ele leva em conta tudo que você passou, e Ele vai trazer
Ele vai multiplicar, as portas vão se abrir sobre a sua vida e o favor vai te alcançar, assim como outra pessoa que foi criada numa casa que teve mais. Por quê, querido? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele não vai permitir. A palavra diz o seguinte: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde houve falta, aonde não houve um pai presente, aonde não houve uma criação tão presente, tão construidora, sabe o que o pai está dizendo? Eu vou superabundar, eu vou estar presente, porque Ele é pai dos órfãos. Amém? E eu me lembro que nesse tempo que eu estava já sem o meu pai, eu fiquei tão frágil, e eu vi os desafios em todos os lugares. E eu me lembro que às vezes eu ficava com vontade de chorar na presença das pessoas. Não sei se o Jefferson passou por isso. Eu me sentia tão sozinho, que eu corria para casa, fechava o quarto e ia chorar nos pés do pai. E o mais interessante é que eu chegava ali tão fraco, mas eu saía dali tão fortalecido. E eu quero dizer para você, queridos, que na minha experiência, eu tenho visto o bom pai, eu tenho visto o bom cuidado de Deus, que a falta do meu pai me trouxe tanto sucesso como se ele estivesse presente, porque Deus tem cuidado de mim. Amém? Né, Jefferson? Jefferson fala: pastor, eu não posso desejar com meu coração alguma coisa que Deus me dá. Olha Deus te recompensando, olha Deus trazendo o equilíbrio, olha Deus te suprindo. Amém? Diga: Deus é o meu bom pai. Amém? Quando você é criado em um ambiente desequilibrado, é fácil se tornar negativo. Você já viu pessoas negativas? Às vezes nós somos críticos delas, mas não vemos a raiz do problema. É só porque ela não teve o que você teve. Então, Deus, às vezes nós ficamos assim: Deus, porque eu nasci nessa família, porque meu pai não estava por perto, porque havia tantas discussões e abusos, porque essas pessoas não deram o que eu precisava. Essas pessoas podem não ter sido justas, mas o bom pai leva tudo isso em conta. O que você não teria, quem pode parecer, queridos, que você foi colocado em desvantagem, mas isso não parou o plano de Deus. Sabe, é muito delicado quando nós falamos essas coisas, né, de paternidade, mas isso é tão forte em nós, porque quando nós não temos essa presença e não temos essa segurança, nós já nos vemos colocados assim em pura desvantagem. Todos os outros que têm estão mais longe. Mas a palavra de Deus diz que Deus preparou um plano. Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse dele, eu te consagrei a profeta. Olha aqui para mim. Antes de você nascer, Deus já sabia que jeito que seria os seus pais. Amém? Mas aquele pai, Deus já sabia que ele seria aquele pai. Mas aquele pai que fez isso comigo, sim, Deus já sabia. E Ele levou em conta tudo isso que você sofreu. E Ele preparou um plano. Diga: Deus preparou um plano. E Ele preparou um plano
para quebrar essa ordem negativa sobre a sua vida e você ir para onde Ele deseja que você vá. Que independente daquilo que você sofreu, independente daquilo que você passou, o plano de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Amém? Então não importa o que deu errado e que não estava lá para você, não use isso como desculpas para você viver amargo e desistir dos seus sonhos e se programar para a mediocridade. Sabe, querido, uma das coisas que o anticristo, uma das coisas que eu vou até entrar numa questão política, uma das maneiras de tornar um país escravo, a agenda esquerdista, comunista, uma das coisas que está nessa agenda é a destruição da família. A destruição da família. Porque se a família for destruída, então não tem herdeiros, não tem nada para se passar, não tem valores para serem transmitidos. Então a família destruída, então o governo passa a ser o pai de todos. Mas Deus é que não tem permitido isso no nosso país, amém? Não tem permitido. Sabe, às vezes nós damos desculpas que nós não temos sucesso e somos pessoas medíocres. Mas se você começar a ir ao seu bom pai, apesar daquilo que o seu pai terreno fez ou deixou de fazer, você vai encontrar o caminho certo. O bom pai te recompensará pela injustiça, o bom pai te ajudará não apenas a superar, mas ele te mostrará o favor que te levará anos à frente. Amém? O bom pai se agrada de acertar erros, ele se agrada de te dar o que as pessoas não poderiam te dar. Amém? Pastor, mas eu tive um pai maravilhoso. Amém. Amém. Mas em algum momento nossos pais falharam. Aqui no Salmo 68 diz que Deus é pai do órfão. E quando Deus vê que não tem ninguém cuidando de você, te protegendo, e você está colocado em uma situação indigna, o Senhor faz pessoas virem em seu caminho para te ajudar. O bom pai, mesmo com a maldição dos pais, te dará vitória. Você pode ter 1000 razões para viver reclamando que a sua vida foi injusta. Deus leva em conta o que você nunca teve, todo o tropeço e todas as pessoas que te fizeram mal. Se você erguer a sua cabeça e continuar indo em frente, o bom pai abrirá portas que nenhum homem pode fechar. O bom pai trará pessoas certas, fará você ir aonde você nunca poderia ir sozinho. Abra sua Bíblia aí em Josué capítulo 5. Aqui em Josué capítulo 5, a partir do versículo 2, nós vemos Josué próximo de ter uma conquista. Seria a primeira batalha que Josué faria, a primeira cidade a ser conquistada, Jericó. E antes de Josué entrar nessa cidade, antes dessa cidade ser conquistada, o Senhor chama Josué. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Próximo. Então Josué fez para si facas de perdeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate, Aralote. Próximo. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos
no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que ele não havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu para os seus pais, terra que emana leite e mel. O que aconteceu aqui, queridos? Durante esse período que eles caminharam 40 anos no deserto, as crianças que foram nascendo, os homens, os garotos, os pais deveriam circuncidá-los. Os irmãos sabem o que é circuncisão? É cortar o crepúsculo do pênis. E essa foi a aliança estabelecida entre Deus e Abraão. Então todo garoto deveria ser feito aquela cirurgia que nós chamamos aqui de fimose. Amém? E durante esse período que eles caminharam os 40 anos no deserto, as crianças que foram nascendo não foram sendo circuncidadas. E pela lei, todas as crianças deveriam ser circuncidadas ao 8º dia. Ou seja, os pais falharam com os seus filhos. Coisas que os pais deveriam ter feito, no tempo que deveriam ter feito, não foi feito. E agora que eles estavam para conquistar, agora que eles estavam para guerrear, o sinal da aliança que Deus tinha estabelecido não havia. Então o que Deus faz? Deus levanta pessoas para fazer na sua vida aquilo que os seus pais não fizeram. Deus levanta pessoas para abençoar você aquilo que os seus pais deveriam ter te abençoado. Ele levanta pais para ensinar você aquilo que os seus pais deveriam ter ensinado. Porque o Deus é um bom pai. Quando eu estava nessa início assim de orfandade, de ter perdido meu pai, eu me lembro que eu ficava procurando o pai. Eu olhava para o pastor e falava, agora o pastor é meu pai. E eu tenho um amigo que se chama Marlos, ele mora em Anápolis, e ele me chamou para morar na casa dele. Eu falei, agora eu vou ter um pai. E eu chamava o pastor João de pai João. Eu chamava ele de pai João. Sabe, queridos, Deus leva em conta, quero que isso fique muito claro no seu coração. Deus leva em conta tudo que você passa, e Ele levanta pessoas para te abençoar, para fazer aquilo que o seu pai deveria ter feito e não fez, para aquilo que o seu pai deveria fazer e ele não fez, mas Deus levanta. Por isso a igreja é uma casa, é um lugar onde que pessoas são restauradas. Por quê? Porque aqui Deus levanta pessoas para cuidar uns dos outros, e Deus levanta pais nesse lugar. Amém? Olha a importância da igreja. Então o que aconteceu aqui? Aquilo que os pais desses jovens que agora estavam com entre 20 e 30 anos de idade, não havia sido feito. Deus levanta Josué para você, para realizar. Você pode estar lidando com coisas hoje que seus pais deveriam ter cuidado. Se seu pai tivesse dito que estava orgulhoso de você, né? Se seu pai tivesse dado atenção para você, mas hoje, quantos percebem que Deus tem levantado pessoas para te ajudar? Amém? Deus tem levantado pessoas para dizer, você é um homem de Deus, você é precioso, você tem valor. Amém? Você é uma nova criatura, você é bonito. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, você é bonito, irmão. Fala para ele, o pai manda dizer para você, você é lindo. Amém? Esse aqui fica me chamando de cheiroso, lindão. Vê se Deus não está me recompensando. Sim ou não? Meu pai não está aqui,
Mas Deus usa a boca desse homem que fala lindão, cheiroso, amado. Você percebe que se você não ficar amargurado, se você não ficar com a sua vida medíocre, você vai enxergar que Deus, Ele está movendo para te abençoar, para te restaurar, para te levantar. Amém? Deus, depois do pai João, eu me casei e Deus me presenteou com um sogro, que é o José Osmar, que foi assim, queridos, um pai. E eu fico hoje, quando eu estava escrevendo essa palavra, quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei meditando, falo, como às vezes a gente não percebe, mas Deus, Ele está ali cuidando, Ele está ali suprindo. Eu tive uma crise financeira em 2005, uma quebra do algodão, quebra da Avestruz Master. Quantos se lembram da Avestruz Master, né? Pois é, eu era um deles, E quando eu tive essa quebra, eu estava recém-casado, casei em 2003, 2005 quebramos. Eu estava de lua de mel ainda, 2 anos de casado, estava de lua de mel ainda, morando no meu apartamentozinho lá, alugado em Goiânia, tudo certinho. Quebrou. Eu vim para Goiânia, eu estava morando em Goiânia, eu vim para Creúna no final de semana e eu fiz uma oração para Deus. Eu fiz uma oração para o bom Pai. Eu falei, Deus, eu não sei como, mas o Senhor vai abrir uma porta para mim. Eu não sei como, mas o Senhor vai criar um caminho para mim no meio dessa, que eu não estou enxergando nada. E nós viemos, final de semana, culto domingo abençoado. Depois do culto no domingo, meu sogro me chama, falou, Júnior, vem cá. É o seguinte, eu estou sem jeito de falar com você, mas eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, que proposta? Não, é porque assim, você casou, a Lidiane casou, saiu de casa e ficou o Eduardo e a Núbia. Agora o Eduardo vai casar e a Núbia vai ficar sozinha. Eu estou querendo te fazer uma proposta para você ir morar lá no meu apartamento, para cuidar dela. E eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, não tinha mais nada, irmão. Era Deus, era o bom Pai, me dando uma casa, me dando um teto com a minha esposa. Eu orei na sexta, o Pai respondeu no domingo, à noite. E Ele falou assim, você não vai se preocupar com nada. Você não vai se preocupar com funcionário, você não vai se preocupar com comida, você não vai se preocupar com nada. Agora, telefone, isso aí é coisa sua, responsabilidade sua. Mas comida, bebida, casa. Irmãos, meu sogro saiu, ele ficou tão feliz de eu ter aceitado. Eu falei, sogro, eu vou aceitar esse negócio. Até então, acho que ele não estava nem sabendo como é que estava a situação. Eu falei, eu vou aceitar, é de Deus. Eu falei, sogro, eu estou numa situação seguinte, que se alguém me oferecer R$1, uma moeda de R$1, eu estou recebendo. Eu estou no momento de aprender a receber. E eu falei para a Lidiane, eu falei, olha, eu não vejo o seu pai, vejo Deus cuidando da gente, vejo Deus suprindo. Então, queridos, às vezes eu esperava uma ajuda do meu avô, esperava uma ajuda de um outro parente, mas a ajuda veio, sabe de quem? Do Pai, que usou o sogro, usou o pai de um amigo, mas Deus sempre nos supre. Ele leva em conta aquilo que você está passando, e Ele cria, e Ele envia alguém para te abençoar, para fazer algo por você que o outro não fez, porque Deus é bom, um bom Pai. Amém? E o interessante é que depois que eles foram cortados ali, o crepúsculo deles, eles tinham de guerrear. Imagina, depois de uma cirurgia de fimose, você tem que guerrear, você tem que enfrentar. Aí Deus fala, não, é o seguinte, não precisa vocês guerrearem não, vamos fazer o seguinte, eu entendo que vocês estão feridos agora, porque vocês estão machucados,
Então vamos fazer o seguinte: vocês vão dar uma volta na cidade orando. Caminhar vocês conseguem? Consigo. Aí eles só caminharam em volta de Jerusalém orando. Aí falaram: na hora que você chega, agora terminou de caminhar, agora vai descansar. Durante 7 dias eles rodeavam, paravam e descansavam. E no último dia eles não guerrearam, eles apenas gritaram, e as muralhas de Jericó foram sucumbidas. Olha esse cuidado. Primeiro, ele levanta alguém para fazer algo que os nossos pais não fizeram. E ele entende a nosso momento de fragilidade. E ele cuida de nós de uma maneira extrema. Deus, ele leva em conta a dor de todos nós. Tudo que eu quero que vocês façam à margem, já falei isso aqui. Deus sabe o que você não teve. Quem não estava quando você precisava deles. A boa notícia é que Deus irá tornar mais fácil para você por causa das pessoas que te fizeram mal. Deus tornou mais fácil para aqueles homens. Os pais é que deveriam ter circuncidado aqueles jovens, mas porque eles falharam, Deus facilitou para eles. Diga: Deus vai facilitar para mim. Alguém diz amém? Amém. Quantos estão querendo cuidar de Deus aí? Então, não seja amargo. Não se ache em alguém que está em desvantagem. Eu não tive isso, não tive aquilo. Você não está em desvantagem. Deus está do seu lado. Amém? Ele fez um plano para que mesmo um homem ou uma mulher ferida possa alcançar. Para que mesmo uma pessoa que foi abandonada, esquecida, vivam sonhos. Pastor, mas eu fui abandonado, fui esquecido. Pois é, Deus tem um plano para que você viva sonhos. As pessoas que deveriam ter feito por você podem não estarem aqui, mas Deus tem um Josué para você. Ele vai enviar as pessoas certas para estar com você. Amém? Deus leva em conta pessoas no meio do caminho para suprirem que você não teve. Ele vai mandar as pessoas certas para abençoar e te encorajar e para abrir portas. Pode não terem sido justo, não fique amargo. Josué está vindo, a ajuda está vindo, o bom pai está vindo. Amém? Amém. O que o seu pai terreno não te deu, o celeste tem para você. Amém? Eu lembrei de uma história aqui da família do Rogério. Mas não tem nada a ver, né, Rogério? Mas não sei porque eu lembrei da história. O Rogério perdeu seu pai também, né, Rogério? E ele tem um irmão chamado Marcelo. E o Marcelo queria um dinheiro para dar umas voltas. E o Marcelo sabia imitar a voz do pai dele. O Marcelo entrou no quarto mais cedo, antes da mãe. Entrou debaixo da cama. E depois que a mãe dele deitou, desligou a luz, ele começou: Ô Erza, você tem que cuidar do Marcelo, Elza. E a mãe dele apavorada, com a voz igual a do marido, seu Zé Marquês. E aí ela apavorada começou a gritar, né, Rogério? E o Rogério foi lá. Na hora que ele entrou no quarto, ele falou: eu já sei. Pegou um cabo de roda e arrancou o pai dele, que estava lá debaixo da cama. É tanta história, né? Mas sabe, queridos, você enxerga o cuidado de Deus sobre a sua vida, Rogério? Quantos aqui têm enxergado o cuidado de Deus sobre você? Então, levante o seu rosto. Deus tem um plano para que mesmo ferido, você vai fazer grandes coisas. Mesmo ferido. Diga: mesmo ferido, eu vou fazer grandes coisas. Amém? As pessoas podem ter te rejeitado, chamado de erro. Deus chama você de obra-prima. Amém? Vamos abrir agora Gênesis 21, verso 8.
Gênesis 21, verso 8. Aqui conta a história, queridos, de Ismael. Essa semana até estava falando com o Daniel, semana passada ou essa semana. Ismael. Isaac cresceu e foi desmamado nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vamos lendo. Vendo Sara que o filho de Agar era escrava de Abraão. Deixa eu só contextualizar aqui, se você não conhece a história. Deus deu uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidões. Mas quando Deus deu essa promessa para ele já tinha os seus 80 anos de idade. Sara, sua esposa, também já era velha, não tinha nem mais ciclo menstrual. E detalhe, ela era estéril. Então quando Deus fez essa promessa para Abraão, era impossível naturalmente isso acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Abraão creu. Abraão creu, ele falou: eu creio, Senhor, eu vou ser pai, com 80 anos de idade. E aí, só que Sara não creu. Sara riu. Sara falou: você está doido, tem doido, é isso aí. Ela não creu. E aí, passando os anos, e não engravidava, nada acontecia, e Abraão crendo na promessa, Sara, esposa de Abraão, falou: não, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui a minha serva Agar, você coabita com ela, gera um filho e pronto, a promessa está feita. Deus vai realizar a promessa. E assim Abraão fez. Abraão coabitou com Agar e nasceu um garoto chamado Ismael. E aí Ismael crescendo, depois de 13 anos, quando Ismael tinha 13 anos de idade, Deus fala com Abraão e fala: Abraão, eu ainda não cumpri a minha promessa com você, porque a promessa que eu tenho com você é com você e com Sara, a sua mulher. Abraão falou: uau. Então eu fiquei pensando que Ismael era o filho da promessa, então ele não é? Não. Sara tem uma visita do anjo, ela crê, e o filho nasce, e agora aqui ele está sendo desmamado. E aqui agora ele já está garotinho já. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, o que acontecia? Caçoava de Isaac. Vendo Sara que o filho de Agar, o que Ismael estava fazendo? Ele estava dando uns cascudos. Ele estava dando uns cascudos em Isaac, estava zombando dele. Próximo. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e o seu filho. Fazer o quê? Rejeitar a escrava e o seu filho. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Próximo. Pareceu isso muito penoso aos olhos de quem? De Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. O que Deus disse para Abraão? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, a promessa está com Isaque. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Vamos continuar. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. O que ele tomou, irmãos? Tomou pão e um odre de água. Pô-lo às costas de Agar. Deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errantemente pelo deserto de Bezebá. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e
chorou. Deus, porém, ouvindo a voz de quem? Do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Da onde está? Erga-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre e deu a beber ao rapaz. Amém. Nós vemos aqui um paizão, nós vemos aqui um homem que amava muito o seu filho, mas que por um outro motivo grande, por outro motivo sério, ele teve que abandonar o seu filho. Eu até pensei que Abraão teria colocado assim, tinha dado dinheiro, tinha dado muita comida, tinha dado muito recurso para ele, mas aqui não, aqui é só um pão e água, e vai embora. E aqui está então Isaac abandonado pelo seu pai, e a sua mãe já também o deixou para não ver ele morrer, mas Deus ouviu a voz do choro dele, e por causa do choro dele, o Senhor falou: eu tenho uma promessa para você. Amém? Então, queridos, ainda que pessoas, sabe, te abandonem, Deus tem uma promessa para você. Não era o filho da promessa, Isaac não era o filho da promessa. Ismael, ótimo, perdão mesmo. Ismael não era o filho da promessa. Sara, brava com Abraão, Sara teve o seu bebê. Sara não quis mais Ismael por perto. Às vezes não é porque as pessoas não gostam de você, mas você as lembra os seus erros. Mandar Agar e Ismael embora, Deus concorda. Como Ismael, você pode estar se sentindo em desvantagem. O bom pai está vendo o que está acontecendo. Não é como começou que importa, mas o final que o Senhor tem para te dar. As possibilidades podem ter ficado contra você, mas o Altíssimo é por você. Amém? Então Ismael ficou desprotegido, mas Deus cuidou dele. E o Senhor te disse: eu tenho uma promessa para você. Ainda que você tenha pais que te abandonaram, que acabaram com tudo, Deus é capaz de realizar grandes coisas de bagunças. Se você fizer como Ismael, ir até Deus, não viver com a mentalidade de vítima, para querer fazer com que as pessoas te recompensem, vá até Deus. Mesmo pessoas boas, como Abraão, podem falhar com a gente. Então, queridos, eu me lembro que às vezes a gente fica assim, olhando e esperando que alguém nos ajude, mas nós não temos que olhar para pessoas. Você não tem que olhar para aquelas pessoas óbvias. Tem pessoas que são óbvias para nós. Se o seu pai faltou, quem que você espera que te ajude? Seu avô. Se o seu pai faltou, quem que você espera que te ajude? Seus tios. É o óbvio. Se alguém falhou com você, quem que você espera que te ajude? Às vezes nós queremos, queridos, com que pessoas paguem algo para nós, mas nós só precisamos de uma coisa: irmos até o Senhor. Nós só precisamos ir até Ele. E Deus vai mandar o recurso, não é às vezes de quem você espera. Deus vai mandar a resposta, não é de quem você espera. E Deus fará de você uma grande nação. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero chamar aqui a galera. Vamos cantar aquela canção, Sou Teu Pai? Amém. Feche os seus olhos.
Diga: eu tenho um pai. Diga: eu tenho um pai. Eu tenho um bom pai. E esse bom pai preparou para mim um plano para eu ter vitória plena. E eu terei, porque eu confio no cuidado do meu pai. Amém. Aleluia. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidades. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, um pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, e na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu quero um relacionamento com profundidade e na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. E não é
Pai está aqui